Caros ouvintes da Vibe Mundial, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Práticas Integrativas, Transformando Vidas, com o oferecimento da NutriIris, Instituto Mundial de Nutrição, Iridologia e Práticas Integrativas, e da Biokybernetic Smith. Eu sou a professora Mariana Sato, conto com a presença das queridas professoras Tami Sampaio e Niceia Bearari. Deixa eu dar uma pausa aqui para fazer um suspense, porque hoje nós teremos um programa mega super especial, porque nós contamos com a presença ilustricíssima das nossas queridas mestres Sinira Palota e Fran Alves. Uhul! Palmas para ela! Obrigada! Ai, que delícia ter vocês aqui, gente! É sempre muito bom estar com vocês, gente. Que delícia, né? Estar de volta aqui na Rádio Mundial. Depois de tantos anos, a gente poder estar aqui e na presença de pessoas tão importantes na minha vida, tão especiais como vocês, né? E com a nossa querida Fran, que é um pilar do meu trabalho aqui no Brasil, sem dúvida alguma, né? E é um prazer estar com vocês nesta manhã gostosa, com a doutora Tamis, doutora Niceia, doutora Mari, junto com a minha querida mestre Sinira Alice Palota. É um prazer imenso estar com vocês. E a gente está falando aqui das ilustres convidadas. Eu não sei se vocês têm noção do calibre dessas pessoas. Porque hoje em dia, muitos de nós já estamos acostumados com as práticas integrativas, todo mundo já ouviu falar, elas estão se disseminando nos grandes centros de saúde, mas para que nós pudéssemos chegar nesse ponto de maior reconhecimento, algumas figuras tiveram que abrir o caminho, tiveram que ser precursoras, tiveram que trazer um assunto sobre o qual ninguém entendia. Todo mundo dizia, mas que é isso que vocês estão fazendo? E essas pessoas tinham que ter essa força, tinham que ter essa autoridade para poder abrir caminho para que outras pessoas pudessem segui-las atrás. Então, acho que com isso, eu gostaria muito de poder ouvir da mestre Sinira Palota como foi ser uma precursora nesse caminho das práticas integrativas. Olha, doutora Mariana, o Reiki surgiu na minha vida, né, em 1991, quando eu recebi uma aplicação de uma amiga querida, Úrsula Pondorf, que era mestre de Reiki e tal, e eu tinha uma série de problemas reumáticos, tinha síndrome do pânico e tal, e comecei a melhorar significativamente. Mas nunca deu certo de eu fazer o curso com a Úrsula. E aí, sabe, esses caminhos da vida, eu acabei entrando em contato com a Associação Brasileira de Reiki, que fica ainda em Niterói, e que é o grupo que trouxe o Reiki para o Brasil em 1983. O primeiro curso de Reiki no Brasil foi ministrado no Rio de Janeiro, com a coordenação da doutora Claudete França, doutor Egídio Vecchio, psicólogos, especialistas em esquizofrenia. Foram eles que trouxeram o Reiki para o Brasil através do mestre americano Stephen Seik na época, né? E em 1993, 10 anos depois, eu entrei em contato com eles e nós, então, conseguimos trazer o primeiro curso da Associação Brasileira de Reiki para São Paulo em maio de 93. E após eu ter feito o curso, eu fui tendo melhoras, assim, muito significativas, tanto das doenças reumáticas quanto da síndrome do pânico, e aquilo me deixou extremamente feliz, porque você sabe, eu sou bióloga,
e muito assim cartesiana nas minhas coisas, e o reiki é algo abstrato, né, gente? O reiki é uma energia que você não vê, não pega, não, ela é uma energia extremamente sutil. Quando você fala, por exemplo, de uma acupuntura, ainda você tem as agulhas. Quando você fala de uma cromoterapia, você tem as lâmpadas, né? Quando você fala de uma homeopatia, de um floral, você tem os remedinhos e tal, né, que são naturais e tal, mas é algo palpável. Agora, quando você fala de reiki, você está lidando com algo extremamente abstrato. Ah, não, mas tem a mão, tá? Mas através das mãos pode ser passe, pode ser jorei, pode ser okiomi, pode ser uma série de outras práticas, pranaterapia, etc., né, que não é reiki. Reiki é uma frequência específica de energia, que é essa energia universal, né? E que é difícil, às vezes, da gente explicar. Mas a partir do momento em que eu passei pela experiência pessoal, né, de ter conseguido uma cura de todos aqueles problemas que eu estava tendo e que nenhum tratamento médico estava dando resultados palpáveis, e aí eu consegui perceber na prática o quanto que os cuidados integrativos, né, realmente vão fazer diferença. Eu percebi que com o reiki, todos os outros tratamentos médicos que eu estava fazendo, e eu fazia acupuntura, eu tomava floral, eu fazia homeopatia, e aqueles processos não se resolviam. E então, quando eu fiz o reiki, todas as outras coisas começaram a fazer efeito, e eu tive inclusive a medicina tradicional, e eu tive uma recuperação, assim, que eu brinco que é estrondosa. Em pouco tempo foi uma melhora significativa. E aquilo me animou, então, a procurar ancorar o reiki em São Paulo, né? Então, eu tinha já o meu consultório, uma clínicazinha na Vila Mariana, aluguei uma casa bem maior, para ancorar aqui as atividades do meu trabalho, no meu consultório, com as atividades da Associação Brasileira de Reiki em São Paulo. E assim, movida mesmo por esse ideal, eu queria levar o benefício que o reiki me trouxe, porque com 34 anos, gente, eu não conseguia descascar uma laranja, minha mão era travada, para dirigir era difícil, a perna ia com dificuldade, etc., né? Então, em 21 dias de reiki, eu comecei a voltar para o normal, né? Então, eu queria que outras pessoas tivessem acesso a esse benefício. Você estava agora falando, e eu me lembrei quando eu fui com a cara e com a coragem bater na porta do Hospital Emílio Ribas, tipo assim, junho ou julho de 1993. Olha, eu trabalho com uma técnica de cura pelas mãos, uma técnica que veio do Japão, que alivia, era o auge da AIDS, muitos pacientes de AIDS sofrendo muito, né, em todos os hospitais, mas principalmente no Emílio Ribas da época. E aí o pessoal me olhava tipo assim, que maluca é essa, né? Que veio cair aqui. A gente com tanta coisa para fazer e essa mulher perturbando a gente com essa história de cura pelas mãos. Aí ficava aquele jogo do empurrar, isso não é comigo, vai falar com o fulano. Aí senta, espera o fulano, e espera, e lá tomando chá de cadeira, porque eles ficavam esperando que eu desistisse, né? Mas eu era chata e lá ficava eu, virginiana chata, né? Não tem jeito. E aí a pessoa me ouvia com aquele ar de pouco caso, assim, falava, isso não é comigo não, isso é com o Beltrano e tal, né? Até que um dia uma pessoa lá vou eu, e toda hora eu ia lá e tentava e tal. E aí um dia uma dessas pessoas que me via entrando e saindo sem nenhum sucesso, acho que ele ficou com pena de mim, me chamou num cantinho, ele falou, olha, minha senhora, eu nem lembro bem quem era um homem que trabalhava lá. Ele falou, minha senhora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Pela lei, os hospitais são obrigados a aceitar práticas religiosas. Então, se a senhora está dizendo que trabalha com cura pelas mãos, se a senhora vier aqui e disser que é espírita, que vai dar passe nas pessoas, ou que a senhora é messiânica, vai ministrar jorei, o hospital vai aceitar a senhora. Eu falei, mas isso vai ser uma mentira, eu trabalho com reiki. Ele falou, então, eu acho que por aí a senhora não vai chegar em lugar nenhum. Pensa no que eu estou sugerindo para a senhora, né? E eu fiquei aquela coisa meio me sentindo Charlie Brown, né? Ai, que puxa, gente, isso é tão bom, ajuda tantas pessoas, por que não há abertura, né? Aí falei, bom, eu vou caminhar pelas beiradas, então. Aí nós conseguimos começar um trabalho
com as crianças daquele orfanato Pequeno Cotolengo, que tem na Raposo Tavares, que abriga crianças, acho que ainda existe, faz muitos anos que eu não vou lá, que abriga crianças que nascem com múltiplas deficiências. E aí a gente juntamos um grupo de alunos da minha mestre Claudete, e a gente começou a fazer todos os sábados reiki naquelas crianças, muitas com escárias, porque viviam em cadeira de rodas, e, né, aquela coisa, camadas e tal. E começamos a ter um resultado muito bom. Aí uma aluna desse nosso grupo morava em Osasco e ela começou um trabalho de voluntariado com os idosos em 2 asilos na cidade de Osasco, com o apoio de mais alguns alunos nossos. E aí uma outra aluna nossa se animou, ela era médica e na região da Vila Carrão resolveu começar um trabalho de reiki dentro de uma creche de crianças carentes ali, que ela era voluntária na Zona Leste. E foi assim que nós começamos os trabalhos voluntários com reiki aqui em São Paulo, né? E isso foi então trazendo uma disseminação maior do reiki, aqui as pessoas começaram a ver na prática os resultados, né? E aí a minha mestre Claudete França, ela começou então a vir a São Paulo mensalmente, porque com esses resultados, todo mundo queria aprender o reiki, né? E nós chegamos durante muitos anos a organizar cursos de reiki aqui para 120, 130 pessoas todo mês, porque o interesse das pessoas já começou a se mobilizar bastante naquela época, né? E eu observo que graças a essa mobilização que esse trabalho dentro da Associação Brasileira de Reiki trouxe, então começaram a vir muitos médicos fazer curso conosco, muitos dentistas, muitos veterinários, muito fisioterapeuta, muito psicólogo e tal. Então isso começou a haver uma penetração maior dessa técnica, como também acredito que as outras terapias integrativas, né, a homeopatia, o floral, a acupuntura, etc. Mas dentro do reiki a história foi por aí, né? E eu trouxe o reiki para a Rádio Mundial, né? Em 1994, a convite da nossa querida Beth Frati, ela me convidou para dar entrevista no programa dela, e aí eu comecei a vir mais vezes, e até que eu não lembro agora se foi final de 95 ou começo de 96, acabei tendo um programa mesmo, nas sextas-feiras, onde toda semana a gente podia falar do reiki para as pessoas e tal, e isso também foi ajudando que esse conhecimento do reiki fosse se expandindo mais, né? Nossa, como temos histórias parecidas aqui! A bioquibernética, ela está fazendo esse mesmo caminho, e a iridologia também, né? Como nós somos pessoas tão parecidas, né? Somos diferentes e parecidas ao mesmo tempo, com propósitos de vidas muito parecidas. Olha que coisa maravilhosa está o nosso programa hoje, hein? Nós temos aqui 5 estrelas, né? 5 estrelas. E ó, tem muita gente ouvindo a gente. Eu quero deixar aqui um abraço especial para todos os nossos formandos, para todos os nossos ouvintes, para um senhor que ele é muito importante assim na minha vida e ele sempre nos ouve, que é o seu Mário. Ele sabe quem é, o seu Mário. E também, meninas, a gente não pode deixar de deixar um abraço aqui para o Ageu, que o Ageu, lá de Hortolândia, também está nos ouvindo. E Sinira, conta pra gente, porque nós vemos aqui no Brasil muitos tipos de reiki. Sim. Né? Então, assim, qual é a diferença? Olha, mas não é só no Brasil, né? Você sabe que eu tenho consultório em Portugal, meus irmãos são alemães, moram na Alemanha, né? E a gente tem oportunidade de estar bastante por lá. Já tive uma época que vivi lá uns meses em Nova York também, então consegui observar esse movimento do reiki em vários países assim pessoalmente. Então, o que eu observo? Enquanto a mestre Takata era viva, que foi a Takata quem trouxe o reiki do Japão para os Estados Unidos, ela faleceu em dezembro de 1980. Enquanto ela era viva, todo mundo respeitava o reiki, aspas, da senhora Takata, tá? Então fazia-se exatamente como ela orientava, né? A partir do falecimento dela, sabe-se que uma das mestras formadas por ela
fez uma alteração, começou a unir a religião dela, que ela pertencia a uma seita de budismo tibetano, ela começou a unir conhecimentos dessa religião dela com o Reiki e desenvolveu um outro ramo do Reiki. E também começou a surgir nos Estados Unidos, a partir de 82, 83, algumas pessoas criando técnicas de cura pelas mãos e colocando nessas técnicas o nome de Reiki sem ser Reiki. Entendeu? E aí é aquela história do quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, por exemplo, a neta da Takata, a Phyllis Furumoto, em 1983, juntou 16 mestres, se não me falha a memória, formados pela Takata, e eles se uniram e fundaram uma associação de Reiki chamada Reiki Alliance, Aliança de Reiki, que congrega mestres de Reiki pelo mundo todo, mestres que trabalham com aquele Reiki sistema Usui, Shiki-ryo tradicional, do jeito que a Takata trouxe dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, a minha mestre Claudete, que fundou a Associação Brasileira de Reiki, também trabalha dentro do esquema do sistema Usui. Então, assim, esses dois grupos, os mestres na linhagem da Reiki Alliance e da Associação Brasileira de Reiki, eu tenho certeza que praticam um Reiki tradicional, né? Agora, outros segmentos que existem com o nome de Reiki, eu confesso a vocês que eu não sei o que é. Pode até ser que seja um Reiki tradicional ou não, a gente não sabe, né? Quando a Phyllis Furumoto esteve no Brasil em 98, em 2013, pela última vez, ela nos deixou 13 itens que a gente estivesse alerta para saber se aquele Reiki que estava sendo falado, se realmente estava dentro do sistema Usui ou não, né? Então, dentro desses itens está analisar o fato de que o Reiki é uma prática de cura, tá? Se você está fazendo algum curso de Reiki, mas que não envolve práticas terapêuticas, né? Prática de cura pelas mãos, isso pode até ter o nome de Reiki, mas não é sistema Usui tradicional. Envolve um crescimento pessoal, que o Reiki tradicional, se você se aplicar regularmente, ele traz um crescimento pessoal. Envolve você ter a disciplina da prática diária desse Reiki. Lógico, se um dia ou outro você não praticar, tudo bem, mas tem que ter uma prática regular, essa disciplina é fundamental. Uma outra coisa que a Phyllis Furumoto chamava de ordem mística, que na verdade é a egrégora, é respeitar esta egrégora, né? A egrégora, que é a união de todas as mentes, encarnadas ou desencarnadas, de qualquer época e de qualquer cantinho da humanidade, que são dedicadas a uma determinada ideia, uma determinada prática. Então, a Phyllis colocava muito a importância desse respeito à egrégora do Reiki, como o Reiki foi criado por Mikao Usui, como a Takata trouxe do Japão, que a gente respeitasse essas regras, porque nenhum de nós é melhor do que a Takata ou melhor do que Mikao Usui para querer alterar coisas que Mikao Usui dedicou uma vida inteira dele para o desenvolvimento desse sistema, né? Outra coisa que caracteriza o sistema Usui é a linhagem, o respeito à nossa linhagem, né, que vai de mestre para aluno. O Reiki é um sistema, o Reiki tradicional, o sistema Usui, que vai de mestre para aluno, de geração após geração, né? A prática dos 5 princípios do Reiki, temos 13 posições de aplicação no nível 1, 14 no nível 2, isso tudo ensinado pela Phyllis Furumoto. Eu só estou repetindo algo que foi ensinado por ela, que todo mundo que participou das palestras, ela viu isso, né? Sinira e Fran, nossos ouvintes estão aqui ligando na rádio, perguntando como é que eu faço para fazer um curso de Reiki com vocês. Como é que a gente faz? Olha, eu acho que vocês podem entrar em contato com a Bioquibernetic, com a NutriIris, que esse ano nós já tivemos oportunidade de realizar alguns cursos com a orientação, com a organização
da Bioquibernetic, da Nutri-Iris, e foi maravilhoso. Inclusive, esse final de semana agora fizemos o nível 2 na Bioquibernetic House, que foi muito especial. São ambientes, a Nutri-Iris, e não é porque eu estou na presença delas, gente, mas eu sou muito transparente. Se eu estiver falando algo que é forçado, se você olhar nos meus olhos, você vai ver que tá estranho, entendeu? Eu não consigo, assim, disfarçar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E, realmente, o ambiente da Nutri-Iris, o ambiente da Bioquibernetic House é cuidado por essas meninas com tanto amor, você sente a energia. E para a gente que trabalha com energia, estar num ambiente amoroso, num ambiente de pessoas idealistas. A Tamis, ontem no final do nosso curso, falou uma coisa que eu amei, nunca tinha ouvido, Tamis, que é assim, incorporar esse nosso ideal nas células e não nas cédulas. Né? Lógico que todas nós cobramos os nossos atendimentos, lógico que todas nós cobramos os nossos cursos, nós temos contas a pagar e temos que cobrar. Mas a gente jamais deixa sem atender quem nos procura e realmente esteja necessitando de ajuda, porque acima da cédula tem em nosso eu esse ideal. E não estou jogando confete em ninguém, nem em mim, nem nas meninas, que nenhuma de nós aqui precisa disso, gente. Estou com 64 anos, já, sabe, não preciso de esse tipo de coisa. E ninguém aqui precisa, porque todo esse grupo aqui que eu estou tendo a alegria de conviver é um grupo que realmente se caracteriza por ser muito idealista, né? Vai chegando, assim, um ponto na nossa jornada do herói que a gente tem que prestar muita, muita atenção de quem a gente se cerca, meus amores, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente não pode ser ingênuo. Eu sou professora de yoga, acho que quem me conhece sabe, e eu estudo muito a obra de 2 gurus, Yogananda e Shivananda. Swami Shivananda era médico, muito objetivo. Ele dizia assim, não se pode ser ingênuo aqui na Terra, a gente tem que estar alerta das pessoas que estão ao nosso redor, dos ambientes onde a gente se cerca. Não é que a gente vai se achar melhor do que ninguém, mas citando Paulo de Tarso, ele dizia assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que saber exatamente onde nós colocamos os pés, que tipo de terapia nós estamos integrando no nosso trabalho, para que a gente integre terapias que têm muito a ver. Então, por exemplo, a iridologia com a Bioquibernetic, com o Reiki, tem se mostrado assim uma integração maravilhosa, com resultados belíssimos, né? E eu só passo para vocês aquilo que é bom para mim, como as meninas também fazem o mesmo. Eu já fiz o curso da Bioquibernetic e os resultados realmente aparecem, dá para a gente somar. O trabalho da iridologia, como a doutora Niceia está desenvolvendo, então é uma coisa muito especial. E aí a gente pode somar, integrar esses conhecimentos de uma forma muito bacana, que todos saem ganhando, o terapeuta e o paciente também. Que delícia de programa! Nós temos só 3 minutinhos finais, mas nós vamos combinar de fazer uma live de 1 hora com nós 5, para que nós possamos falar um pouco mais, e nós vamos convidar a todos vocês para estarem participando dessa live, que vai ser incrível. Vamos combinar, porque nós temos papo aqui para 1 hora. Não é isso, meninas? Com certeza. E se você tem interesse em vir estudar iridologia, Bioquibernetic Smith e vir estudar Reiki, ou mesmo ser atendido com ou com todas as técnicas, anote aí os nossos contatos. 011 99208 1224, 011 99208 1224, e venha junto conosco. Sinira, deixa o seu telefone da Fran. Fran, eu prefiro que deixe o telefone da Vamos lá, Fran, vem pertinho, Fran. Vamos lá, Fran, pode falar. No momento, vocês podem entrar em contato com a Nutri-Iris ou com a Bioquibernetic Smith, que a gente encaminha? Isso, encaminha para mim, ok? Gente, a Fran é do tipo assim, ó, saiam da sala quem tem diabetes, porque o docinho chegou. Ela é um doce de pessoa amorosa, tem uma energia de amorosidade. A amorosidade, eu acredito que traz a cura. E ela é uma praticante com a mestre, né,
de nossa mestre de reiki, porque ela é nossa mestre, minha mestre, da Mariana, da doutora Nicéia, dos nossos alunos, a nossa mestre de reiki que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E se vocês querem saber mais sobre o reiki de origem da linhagem de Mikao Usui e quer aprender um pouco mais, entre em contato conosco. E onde nós estamos, meninas? Na Vibe Mundial! E nosso alcance é? É mundial! Vem junto conosco, pessoal. Vem junto conosco transformar vidas. Tchau, Tchau, pessoal! pessoal. Até semana que vem. Até a próxima. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Práticas Integrativas Transformando Vidas.